Oi, pessoal, mais uma vez estamos aqui com o bate-papo com a diversidade. E hoje, sem mais delongas, vamos já conversar com o nosso amigo Bin, que está na cidade maravilhosa, a cidade onde o calor provoca arrepio. E aí, Bin, como é que você está aí? E quem nós temos hoje de convidado para participar com a gente? Então, hoje está quente. É tudo que eu posso dizer. Hoje, além de ser colunista do site do Prodiversidade, ele também é psicólogo. E, sem mais delongas, teremos a presença de Michel Furquim. Deixa eu adicionar. Oi, gente. Oi, Michel. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo Você viu que o programa hoje é sem delongas, né? Sim, hoje é instantâneo. É um prazer estar de volta para conversar com você. É um prazer receber o convite. Estou sempre aqui. Maravilhoso, né? É como sempre, né? Porque a gente não consegue mais estar pessoalmente, né, nesse período, mas a gente consegue estar conectado. E é isso que é importante, pessoal, ter essas informações, ter acesso a informações de disputo, mesmo a gente não podendo fazer uns eventos presenciais, mas estamos aqui firme e forte. E hoje nós vamos conversar com o Michel sobre um assunto que a gente quase não fala nada, né, Michel? Que é sexualidade humana, né? Quase que a gente não se preocupa com isso, não se pauta aqui na ONG, né? E o Michel, né, que está se especializando aí cada vez mais, aí estudando sexualidade, vai responder para a gente umas perguntas que são bem básicas, mas são vitais para a gente começar a discutir o assunto. Né? E para a gente começar a fazer a produção de outros vídeos que você vai acompanhar na sequência aí no decorrer do finalzinho do nosso ano. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu preciso que o Michel comece a pontuar para a gente. O que é identidade de gênero? Né? Tanta polêmica que se fala sobre gênero, a gente acha que já não tem mais nada a ser dito, mas ainda precisamos conceituar. O que é identidade de gênero, Michel? Olha, identidade de gênero, hoje a gente considera como aquilo que a pessoa, como ela se identifica, né, em relação ao seu gênero. Gênero são os formatos que a nossa cultura, ela constrói sobre algumas imagens, né, imagens de masculino, feminino, e também as imagens que não estão incluídas nesses dois padrões, né, esses dois padrões que são os mais conhecidos, né? Então, identidade de gênero é quando aquilo que a gente se identifica desses formatos, dessas formas que a nossa cultura oferece. Então, por exemplo, os mais conhecidos, né, que a gente conhece atualmente, que a gente vê muito falar, né, principalmente na internet, são as identidades de gênero cisgênero e transgênero, né? Então, as pessoas trans e as pessoas cis, né? Então, esses são os formatos, as formas mais conhecidas. Identidade de gênero basicamente como você se identifica, mas é também como você performatiza isso, né? Qual a sua performatividade, né, na sociedade em relação a isso. Então, como você se veste, como você usa o seu cabelo, como você fala, como você age, né, e também como você se relaciona. Então, identidade de gênero engloba tudo isso. Bacana. Na verdade, assim, a gente acaba se adequando quanto ao gênero às construções sociais, né? É nesse sentido que gênero é uma construção, porque coisa de menino, coisa de menina são construções de gênero. E aí quando você usa coisas de menino e você se identifica com o gênero masculino, e não com o macho, mas com o masculino, o que é coisa de menino foi a sociedade que criou. O que é coisa de menina também é a sociedade que criou. Né? Então, quando a gente discute gênero, a gente não discute um conceito do sexo biológico. A gente conceitua o gênero através da cultura, através do que é posto para a nossa sociedade. Né? Por exemplo, calça. Né? Antigamente era só masculina. Hoje as mulheres usam calça comprida. Né? Então, o gênero está em constante transformação. Né? E a gente tem que acompanhar isso. E aí uma segunda pergunta aqui que sempre fazem para a gente no Instituto, quando a gente vai palestrar ou trabalhar aí pelo Brasil afora, é qual a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual? Né? São duas coisas separadas e como elas se relacionam? Né? Qual a diferença entre um e outro? Identidade de gênero, como a gente já tinha falado, tem muito a ver com a cultura, enquanto que a orientação sexual ela tem mais a ver com a forma como você se relaciona afetivo sexualmente com outra pessoa, né? Então, existe muita confusão e a gente percebe isso, né, nas redes sociais, na internet,
E principalmente, por exemplo, nos discursos que a gente às vezes escuta andando por aí, que existe uma grande confusão com esses dois conceitos, né? Que a identidade de gênero é como você se identifica e orientação sexual é com quem ou como você mantém a sua relação sexual. E as pessoas confundem isso, né? Então, a orientação sexual é isso, se você se relaciona com uma pessoa do mesmo gênero, se você se relaciona com uma pessoa do gênero oposto, né? Ou se você se relaciona com pessoas de 2 ou mais gêneros. E aí a ciência, a medicina e as ciências sociais, elas construíram alguns conceitos também, alguns nomes para isso, né? Então, que é heterossexual, homossexual, bissexual, assim como movimentos sociais construíram alguns termos também que englobam algumas orientações sexuais que não estavam, né, sendo incluídas nesses grupos, que, por exemplo, é a pansexualidade, a assexualidade, né? Então, a assexualidade é aquela pessoa que não sente atração sexual por nenhuma outra pessoa, por ninguém, né? Não tem a necessidade, por exemplo, de manter uma relação sexual com uma outra pessoa, assim como a pansexualidade, quando a pessoa ela não sente atração pelo gênero, né? Ou por um gênero específico, ela sente atração por pessoas, independente do gênero. Então, ela pode se sentir atraída por uma pessoa heterossexual, uma pessoa do gênero masculino, uma pessoa do gênero feminino, uma pessoa travesti, ela pode se sentir atraída por qualquer tipo, né, de gênero, e isso não é um fator relevante. Então, esses conceitos, esses termos, eles surgiram, né, para dar conta dessas experiências, né, de sexualidade, que antes muitas delas já existiam, mas antes a gente talvez não conhecia. Talvez por conta de falta de acesso, mas também muito por conta do tabu, né, que existe na sociedade por falar de sexualidade. E retomando uma coisa que você falou, eu acho muito interessante, que é essa questão do gênero de menino e menina, que a gente fala muito sobre isso, né, principalmente dentro da academia, né, nas ciências sociais, a gente fala muito como o gênero é construído, e as pessoas elas acreditam que a gente está falando do sexo biológico, de que então ninguém nasce do sexo biológico macho, do sexo biológico fêmea, as pessoas se constroem. Não, a gente está falando do gênero, de como você se identifica, de como você vai se performar, né, como você vai exteriorizar essa identidade que você sente e que você se sente incluído, incluída, e as pessoas elas fazem uma confusão, né? E aí quando a gente tenta mostrar isso, falar que o gênero ele precisa ter uma liberdade para você poder experimentar e conhecer, né? As pessoas elas acham que a gente está falando de sexo, né? De sexo biológico ou de orientação sexual. E quando, na verdade, o sexo biológico e a orientação sexual, a gente nasce com eles, né? A gente não é uma coisa que a gente possa dizer, mudei, né? Apesar de que a gente conhece muita gente que depois fala que mudou sua orientação sexual, isso é uma questão que a gente pode questionar, mas a identidade de gênero, sim, ela é construída, inclusive dentro da cultura, como você usou exemplos de calça, né, e saia. Se você for, por exemplo, à Escócia, homem usar saia é uma cultura, é uma coisa da cultura. Assim como na Índia, né? Aqui no Brasil, se você vê um homem usando saia, é uma coisa estranha de se ver, né? Então, para você perceber como essas coisas elas são flutuantes e elas mudam conforme você muda de cultura, de região e também de tempo, né? Porque se você pensar algum tempo atrás, era muito difícil você ver, por exemplo, um homem andando de camiseta e calça jeans. Geralmente era camisa social, terno, cartola, né? Então, como tudo isso vai mudando, também no contexto temporal, né? Eu acredito que a sexualidade ela seja um sistema aberto e as pessoas estão descobrindo isso, porque antes a pessoa lá nascia, então se nasceu macho tem que se comportar dessa forma, se nasceu fêmea tem que se comportar dessa forma, e as pessoas acabam presas nesses padrões do tipo, você não tem escolha. Né? Aí se inventou a ideia de opção sexual, que já caiu por baixo há muito tempo, agora é orientação sexual. Então a sexualidade ela está se abrindo não só
para o público LGBTQIA+. Ela está se abrindo também para o público heterossexual. E a minha pergunta agora é nesse sentido. Como a identidade de gênero também ela trabalha com a questão das pessoas heterossexuais, né? A gente fala hoje sobre masculinidade tóxica, a gente fala hoje sobre algumas questões de costume, de apropriação das pessoas sobre a outra, de violência doméstica. Como é que o gênero está relacionado também com o cotidiano do hétero, Michel? E é muito interessante de pensar isso, porque toda vez que a gente fala de diversidade, a gente exclui, né, pessoas heterossexuais, pessoas cisgêneras também, né? Então, toda vez que a gente vai falar, uma palestra sobre diversidade sexual ou diversidade de gênero, geralmente as pessoas acreditam que a gente vai falar sobre pessoas trans, travestis ou gays e lésbicas, né? Então, nunca inclui, por exemplo, a heterossexualidade e as pessoas cis, né? Tipo, eu e o Péricles, né? Cisgênero é aquela pessoa que nasceu com um sexo biológico e se identifica com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento, né? E a gente exclui, né, essas categorias como se elas não fizessem parte da diversidade, como se elas fossem um padrão. E tudo aquilo que não é dentro, que está fora do padrão ou fora dessa norma, né, a gente considera como diversidade. Mas é muito legal de pensar isso, Pé, porque a diversidade, ela não só contribui quando a gente permite, né, que exista essa possibilidade de vivenciar diversas formas de gênero, diversas formas de orientação sexual, de sexualidade, a gente também contribui para que essas pessoas elas tenham um horizonte mais amplo de possibilidades, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, as nossas avós, tataravós, elas não tinham tantas possibilidades de o que ela pode fazer da vida dela, não só sexual, mas afetiva, né? Então, de relacionamento, de com quem você pode se relacionar, se você pode casar e aquele casamento não tá mais sendo satisfatório. Então, essa luta pela diversidade, né, que muitos movimentos sociais e muitas pessoas lutaram e lutam há muitos anos por isso, elas também contribuem para que essas pessoas tenham outras possibilidades, né, possibilidade de existência, possibilidade de relacionamento e também ajuda a construir também novas relações, né? Então, a partir do momento que você consegue entender que você não tem somente um gênero que você pode viver e experienciar, né, assim como a orientação sexual, você também começa a questionar quais relações que você constrói com as pessoas, né? Se não existe somente o gênero masculino e o gênero feminino, então, o que eu posso fazer do meu corpo, da minha realidade, né? O que eu posso usar de formatos de cabelo, de roupa, mas também como que eu posso agir, falar, né? Demonstrar o meu carinho, por exemplo, o meu afeto, né? Então, quando a gente fala de gênero, a gente fala de normas de gênero, a gente pensa muito no físico, né? No concreto, de roupas, maquiagem e tudo, mas a gente esquece um pouco também do afetivo, do emocional, né? Então, quantos homens heterossexuais, cisgêneros, foram criados, né, dentro dessas normas, e, por exemplo, hoje não conseguem abraçar um amigo, abraçar um irmão, porque acreditam que isso, por exemplo, não cabe para um homem heterossexual abraçar uma pessoa desse mesmo gênero, né? Então, eu acho que quando a gente fala e a gente permite que exista esse debate sobre diversidade, contribuir não só para que essas pessoas elas tenham um espaço e tenham respeito e direitos, né, dentro da nossa sociedade, mas também que as pessoas que já estão dentro da norma, elas tenham um horizonte um pouco mais amplo de experiências, de possibilidades e também de afeto e de carinho, né? Legal, Michel. E se vocês que estão assistindo a gente quiserem saber um pouco mais de informação sobre o Instituto, né, sobre todo o voluntariado que a gente faz aqui no Prodiversidade, né, Mi? Acesse o nosso site, né, que é www.prodiversidade.org.br, onde você vai ter as colunas, vai ter os artigos que o Michel fornece para a gente, o Alex, enfim, a Daniela Huck. Então tem esse design novo que nós criamos. Então, entra lá, fica à vontade lá para dar uma fuçada, dar uma pesquisada, dar sua opinião. Se quiser se tornar colunista, também seja bem-vindo. Se quiser ser voluntário, também seja bem-vindo. E é isso, pessoal. Nosso bate-papo com a diversidade foi este.
Agradeço o Michel, agradeço o Bim, que tá passando um calor gostoso lá no Rio de Janeiro, que eu tô passando um calor gostoso aqui em São Paulo, né, Mi, que também tá quente pra caramba. E um beijo no coração de vocês, até a próxima.